Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. Hoje eu queria trazer aqui uma abordagem bem direcionada para vocês que estão estudando para o INEP esse ano. E aí, em preparação para a residência, existem várias formas de se preparar, dependendo de algumas disciplinas. Um dos métodos que eu utilizo para responder uma boa parte de questão dentro de determinado assunto é através da identificação de padrões. E isso trouxe para mim um aumento muito grande em quantidade de questões que eu conseguia resolver em menos tempo, e a minha acurácia de acerto ela aumentava muito quando eu adotava essa metodologia de identificação de padrão de uma forma mais rápida. Então, eu trouxe hoje para vocês, dentro da obstetrícia, um dos assuntos dentro de sangramento da primeira metade, que alguns de vocês trouxeram para a gente que tinha uma certa dificuldade, e seria o abortamento. Então, a gente tem três principais causas de sangramento na primeira metade. O principal, que é o que mais cai em prova, é o abortamento. Segundo, gravidez ectópica. E terceiro, doença trofoblástica gestacional. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês acertarem qualquer questão de obstetrícia dentro de abortamento, a primeira coisa que vocês têm que olhar para a questão é ver se o colo está fechado ou se o colo está aberto. E aí, se vocês forem olhar isso aqui de forma mais completa assim, você teria que ficar decorando se é aberto, se é fechado. E aí, eu vou trazer aqui para vocês uma forma mais fácil de lembrar, que vocês vão lembrar na hora da prova, quando vocês estiverem respondendo a questão de abortamento, vocês vão lembrar da música da Ivete. Então, a música da Ivete, acho que você já conhece já, é aquela que ela canta muito no carnaval, que acho que vocês vão lembrar assim. Abalou, abalou, sacudiu, balançou, coração é só felicidade. Abalou, abalou, sacudiu. Isso sim é amor de verdade. Então, na hora da prova, vocês pegarem a questão de abortamento, vocês vão cantar assim, ó. Abortou, abortou, dilatou, se dilatou, é só curetagem. Ou a mil, que geralmente é o que a gente mais usa. Abalou, abortou, abortou, se fechou, ultrassom vai dizer a verdade. Então, colo dilatado em prova de obstetrícia é igual a esvaziamento, é igual ou curetagem ou a mil, a gente dá preferência por a mil. Vocês vão lembrar da músicazinha da Ivete. Se tiver colo dilatado, é igual a esvaziamento. Ou você vai fazer o amil, ou vai fazer a curetagem, de preferência por amil. E aí a banca, ela traz uma maldade que geralmente muita gente erra por pena. Vocês não podem ter pena em questão, porque prova não é para ter pena. Ele vai colocar uma gestante com colo aberto, dilatado, entreaberto, pérvio, uma palavra que diga para a gente que o colo está aberto. Se tiver aberto, a conduta é esvaziamento, de preferência a mil, e aí ele vai colocar na questão que tem BCF positivo, para poder fazer vocês ficarem com pena e não marcarem que tem que esvaziar. Então, outra forma de lembrar as causas de colo aberto, que se vocês forem ver aí, tem a de fechado e de aberto. De aberto, o, o recém-nascido, o feto, ele está, no caso, o feto, ele está saindo, ele está indo de um local para o outro, e aí se ele está indo, vocês vão lembrar do in, de inevitável, in, de incompleto, e in, de infectado. Se tiver in, a conduta é esvaziamento, porque o colo vai estar aberto no inevitável, no incompleto e no infectado. Qualquer um desses três, se tiver o colo aberto, a conduta é esvaziamento. E aí, se for inevitável, é só esvaziamento, no incompleto é só esvaziamento,
E no infectado, além do esvaziamento, vocês vão fazer antibiótico porque está infectado. Agora, se tiver fechado, que aí ultrassom vai dizer a verdade, pela música da Ivete, a gente só tem três possibilidades. Ou é a ameaça, que é o abortamento evitável, que ainda dá para evitar, o completo, que já saiu tudo, ou o retido, que ele ameaçou e, na verdade, ou ocorreu a morte do embrião. E aí, para cada um, tem a conduta específica. Se for ameaça, é só repouso sintomático e abstinência. Se for completo, você vai fazer sintomático e acompanhamento. E se for retido, tem que induzir e depois fazer esvaziamento. Já teve prova que cobrou além do esvaziamento. A outra possibilidade seria esperar o feto sair por conta e não fazer a indução. Então, na prova, vocês vão lembrar, se tiver aberto, é igual a esvaziamento. E aí, se vocês forem observar aqui, ó, geralmente ele começa com a ameaça de abortamento, que é o abortamento evitável. Geralmente o colo aqui vai estar fechado, o útero vai estar normal, porque o embrião vai estar dentro e ele vai estar vivo. E aí ele tem duas possibilidades para ser lembrado em prova. Ou ele vai evoluir para perda, aqui ele vai sair todo, ou ele vai perder e ficar retido e depois infectar. Então, na verdade, é uma evolução. Ó. Ele começa com a ameaça de abortamento, aí depois vem um abortamento inevitável, que ele, ou em curso, ou em evolução, são três nomes. Por isso que muita gente confunde abortamento, porque são três nomes para um abortamento só, que é abortamento inevitável, em curso ou em evolução, porque ele está evoluindo. Aí, quando sai uma parte, ele fica incompleto, porque aqui o embrião já saiu, já está saindo partes. Na prova, ele vai dizer que está em vias de eliminação. E depois que sai tudo, ele vira completo. E aí o colo se fecha novamente. No inevitável, sempre que tiver in, vocês vão lembrar de colo aberto. E a diferença do inevitável, que é o que mais confunde, é que no inevitável o útero está normal, porque não saiu nada ainda, e no incompleto o embrião já começou a sair, o útero vai diminuindo de tamanho. Então, no inevitável, muitas vezes confunde na prova, mas vocês vão olhar se a questão ela traz o tamanho do útero. Se ele estiver normal, eu penso no inevitável, e se ele já estiver diminuindo de tamanho, eu penso no incompleto. Aqui, no inevitável, pode ter embrião ou não, pode estar vivo ou morto. Agora, no incompleto, como já está saindo, aí o embrião já não vai estar mais presente. E no completo, obviamente, o útero já diminuiu de tamanho, não tem mais nem embrião, e alguma outra questão mais capciosa pode colocar o tamanho do endométrio, que tem que estar menor do que 15 milímetros. E aí, outra pegadinha de prova, que ele sempre coloca, eu vou botar mais lá na frente, que é o diagnóstico de abortamento retido. Geralmente ele vai botar uma questão sem BCF, aí vocês vão olhar o CCN e o saco gestacional para ver se está maior ou igual a esse aqui, porque se tiver menor, a gente vai pensar nas outras possibilidades. E abortamento infectado é sempre uma gestante que tem sangramento e febre, isso é o que vocês vão procurar em prova, não fiquem procurando outras coisas. O colo pode estar dilatado ou não, mas muitas vezes ele vai estar dilatado porque, como tem infecção, a gestante ela vai estar querendo eliminar o embrião que está infectado. Então, em prova, quando vocês pegarem a questão, olhou, tem uma gestante, a questão do Enário de 2025, tem sangramento e o colo é menos de 20 semanas e o colo está aberto, vocês vão procurar aberto, entreaberto, pérvio, dilatado. Se tiver uma polpa dilatada, ele está dilatado. Então, como ele está aberto, não tem conversa. A única possibilidade de conduta aí é esvaziamento. Ou vocês vão fazer a mil, ou aspiração, ou curetagem. A gente prefere a partir de 20 semanas ou a mil, e a partir de 12 semanas poderia fazer curetagem, geralmente quando tem um volume muito grande. Então, achou aberto, tem que curetar ou fazer a mil. Outra questão aqui, vocês observam que tem uma gestante com menos de 20 semanas, com sangramento, o colo está aberto, não tem conversa, está aberto, a única possibilidade é esvaziar. Se eu tiver na questão curetagem ou a mil, vocês vão marcar a mil, por isso que essa aqui, a resposta foi letra E. Eu poderia até fazer curetagem, mas como tem menos de 12 semanas, o risco de perfuração
do útero é muito grande, então nesse caso a gente prefere a 1.000. Observe aqui outra questão de uma gestante com menos de 20 semanas, tem sangramento, o colo está fechado e a ultrassom disse que está dentro está tudo dentro da normalidade, ou seja, o útero está do tamanho normal, foi só uma ameaça de abortamento aqui, ou em prova eles podem chamar também de abortamento evitável, porque dá para evitar ainda. Outra questão aqui, de uma gestante com menos de 20 semanas, tem sangramento, o saco gestacional tem atividade cardíaca, ou seja, embrião vivo, foi só uma ameaça, ou também abortamento evitável, vocês podem achar esse nome em prova. Outra questão aqui, de uma gestante de 10 semanas, menos de 20 semanas, sangramento vaginal, colo está fechado. Se está fechado, só para lembrar para vocês, se o colo se fechou, é a ultrassom que vai dizer a verdade. Se o colo dilatou, só curetagem ou um caso a 1.000. Aqui o colo está fechado, e aí foi feito ultrassom que mostrou que tem um saco intrauterino com embrião vivo, está vivo. Aqui é só uma ameaça de abortamento e aqui é só repouso e sintomáticos. Outro caso aqui é essa questão do INEP. Uma coisa que eu sempre digo é que as bancas, elas pegam os padrões das outras, elas se copiam. Nesse caso aqui, o INEP, ele copia os padrões de outras bancas, só que ele acaba colocando uma questão maior, num contexto mais contextualizado, mas o padrão é o mesmo. Então, a gestante tem um sangramento vaginal, está com atraso, para dizer que provavelmente é um aborto, e o colo uterino está fechado. Se o colo uterino está fechado, a gente vai ter que pensar naquelas três primeiras causas, e aqui a única que entraria seria a ameaça de abortamento e a conduta seria repouso, porque ectópica, o beta-HCG geralmente é acima de 1.500, com o útero vazio, abortamento incompleto e em evolução, que é o inevitável, o colo estaria aberto. Aqui ele está fechado. O único que ele entra como fechado aqui é a ameaça de abortamento, que é abortamento evitável. Outra questão aqui da paciente gestante com menos de 20 semanas, tem um sangramento, o colo uterino está fechado. Se está fechado, o ultrassom vai dizer a verdade. O tamanho do útero é compatível com a idade gestacional e tem batimento regular. Essa aqui é uma questão maldosa. Isso aqui eu queria mostrar para vocês, que as bancas sempre se copiam. Observem só, essa questão de 2020, e aí então é gestante, com menos de 20 semanas, com colo uterino está fechado, o útero é compatível, tem batimento, e ele fala que tem um descolamento placentário de 10%. Então, nesse caso aqui, mesmo tendo descolamento, essa aqui é só uma questão para induzir a gente a achar que teve descolamento prematuro, mas na verdade foi só uma ameaça de abortamento, o colo está fechado, e tem batimento embrionário, então foi só uma ameaça ao abortamento evitável. Observem só, foi em 2020. Em 2021, o Enário copiou o mesmo padrão de questão e aí colocou uma gestante com menos de 20 semanas, com 8 semanas de sangramento, o colo está impérvio, fechado, está fechado é a ultrassom que vai dizer a verdade. Foi feita a ultrassom e a ultrassom mostrou que tem um embrião vivo e tem também descolamento, só que aquele aumentou de 10% para 20%, para vocês verem que, independente da banca, elas vão copiando o padrão das outras. Nesse caso aqui era só para induzir ao erro e achar que estava tendo descolamento do saco gestacional, mas aqui também era outro caso de ameaça de abortamento que não evoluiu. Essa outra aqui, um paciente com idade de 8 semanas, tem sangramento, embrião vivo único, tem outro, tem hematoma, tem descolamento de 20%, ou seja, essa banca aqui copiou a mesma questão do Enare de 2021, 2 anos depois, para ver que as bancas elas sempre se copiam e sempre pegam os padrões um das outras. Aqui também conduta expectante. Esse outro caso aqui de uma gestante com menos de 20 semanas, tem sangramento, a altura uterina está compatível com a idade, o colo está entre aberto, você está aberto, só curetagem, no caso, ou a 1.000 ou curetagem, tem batimento embrionário. Isso aqui é a maior maldade que as bancas colocam, porque o colo está aberto e ele diz que tem batimento fetal para induzir vocês a adotar conduta conservadora. Se o colo abriu,
Se o colo dilatou, é só curetagem. Então, nesse caso aqui, é o abortamento inevitável, não tem mais como evitar esse abortamento aqui. Se fosse completo, retido ou é, completo ou retido, o colo estaria fechado. Outro paciente aqui com menos de 20 semanas, tem sangramento, a altura uterina está compatível, para dizer que não saiu muita coisa, o colo está dilatado, se ele está dilatado, esse aqui é um abortamento inevitável. Então, a diferença do inevitável para o incompleto é que no inevitável o colo começou a abrir, só que não saiu tudo ainda, por isso que a altura uterina ainda está compatível com a idade, porque o embrião está lá dentro e não saiu para evoluir para um completo, incompleto e para depois para um completo. Outra questão aqui do INEP, o INEP cobrou essa aqui em 2024. Observe aqui, gestante com 8 semanas, menos de 20, em sangramento, colo uterino está dilatado. Tem um detalhe que o INEP usa, que ele bota o orifício interno e o orifício externo. Nesse caso aqui, ele falou que o orifício externo e o interno estava dilatado. Então, a grande maldade que o INEP usa nesse caso é, às vezes, colocar que tem o orifício interno fechado e o externo está aberto para a gente achar que está aberto. Na verdade, para eu definir que está aberto, os dois têm que estar abertos, tanto o externo quanto o interno. Então, ele colocou que os dois estão abertos. Se está aberto e tem embrião, então, nesse caso aqui, a gente tem que marcar inevitável, porque ele vai sair. Porque se não tivesse mais embrião, a gente botaria como incompleto. Então, ele começa com a ameaça, aí vem inevitável, inevitável é esse aqui, e aí depois ele evolui para incompleto, e depois completa como se fosse uma evolução de doenças. Quando vocês pegarem a questão do INEP desse jeito, lembre dessa evolução. Ele começa com ameaça, depois inevitável, depois incompleto, e por último, o completo. Outra questão aqui da gestante com sangramento vaginal, tem batimento cardiofetal, o colo está dilatado, tem que pensar no inevitável. Se o colo está dilatado, se está dilatado, é só curetagem, é só lembrar da música da Ivete. Dilatou, é só curetagem. Então, por isso que nesse caso aqui, apesar de o inevitável ou o em curso ser a mesma coisa, nesse caso, como o colo está dilatado, eu não posso adotar a conduta expectante, a conduta conservadora, eu tenho que esvaziar. Nesse caso, como tem 8 semanas, preferência para o a 1.000. Outro caso aqui, paciente com sangramento, tem beta-HCG de 2 semanas, o colo está pérvio, ou seja, está aberto, está dilatado. Aqui a gente tem que pensar no abortamento em curso ou abortamento inevitável, que é o mesmo nome. Outra aqui, paciente com menos de 20 semanas, sangramento vaginal, o colo está dilatado, se está dilatado, eu tenho que pensar no abortamento inevitável ou em curso. Outro caso aqui do INEP, observe que o INEP ele pega os padrões de outras bancas, tem um sangramento vermelho vivo, está com 10 semanas de gravidez, colo está pérvio. Pérvio é porque está dilatado, entre aberto, aberto, está aberto e tem saída de material de resto ovular, aí aqui também é um abortamento em evolução, isso aqui não vai evitar. E aí, como está aberto, lembre da música da Ivete, se dilatou, é só curetagem. Nesse caso aqui, ou a 1.000 ou curetagem. Algumas bancas podem até optar por conduta expectante, porque nesse caso não faria a indução para sair, deixaria a própria, não faria a curetagem de início. Poderia esperar e aí a própria gestante poderia expulsar com o tempo, mas na maioria das vezes a conduta vai ser esvaziamento. Outro caso aqui, menos de 20 semanas, tem sangramento, o colo está aberto, entreaberto e não tem embrião, seu embrião já saiu, então ele saiu de uma ameaça, foi para um abortamento inevitável, e agora ele evolui para um abortamento incompleto. Ele está bem no meio porque ele não tem embrião aqui, o embrião já saiu. Se não tivesse mais nada, se o colo já tivesse fechado, aí ele teria saído de um incompleto para um completo. Como o colo ainda está dilatado e não tem mais embrião, eu já estou no incompleto. Outro caso aqui, gestante com
colo aberto, tem resto ovular, não tem mais nem embrião, é outro caso de abortamento incompleto. Outra questão do INEP, observem aí que o INEP ele pega o mesmo padrão de outras bancas, gestante com sangramento com menos de 20 semanas, tem aumento de volume, colo está dilatado e tem resto ovular. Observe aqui isso é o que eu queria mostrar para vocês, ó. O INEP com esse padrão de questão, essa outra aqui que vocês viram, mesma coisa, tem restos ovulares com colo aberto. O INEP botou a mesma coisa. Tem resto ovular com colo aberto. Se está aberto e tem resto ovular, ele já evoluiu, saiu de um inevitável para um abortamento incompleto. Observem que é o mesmo padrão de questão. E nesse caso, se o colo dilatou, é só curetagem ou amil, é o que vocês vão procurar na questão. Por isso que nesse caso aqui é incompleto e a conduta seria curetagem nesse caso. Nesse caso, teria o risco maior, porque é com menos de 12 semanas, a fazer a curetagem com menos de 12 tem um risco maior de fazer perfuração de útero. O ideal aqui seria 1.000, mas como a gente quer acertar a questão, marcar a questão o menos errado possível. Observe esse outro caso aqui, menos de 20 semanas, com sangramento, tem cólica, o útero já está vazio e reduzido, ou seja, já saiu tudo, e aí evolui para um abortamento completo. Então, vejam que é uma evolução. Ele saiu de uma ameaça, foi para um inevitável e completo, e agora ele chegou no abortamento completo. Outra questão aqui, a gestante com 8 semanas, tem sangramento, o colo está impévio, já está fechado, e a linha endometrial, eu falei até aquele detalhe, é menor do que 15 milímetros, para a gente pensar no abortamento completo. Esse outro, com menos de 20 semanas, sem sangramento, o eco já está menor do que 15 milímetros. Então, nesse caso também, como não tem nada mais de saco, aqui já é abortamento completo. E aí, esse detalhe aqui é o que pode separar a sua nota de uma nota da maioria, porque geralmente aqui é uma questão que confunde muito. E aí é um ponto diferencial se você quer atingir uma posição melhor. Então, para a gente dizer que a gestão é inviável, a gente tem dois critérios. O critério para eu dizer que é retido, que o CCN é maior do que 7 sem BCF, ou para eu dizer que a anembrionada, alguns dizem que a anembrionada é um subtipo de abortamento retido. Aqui eu tenho um saco gestacional maior que 25, sem embrião. Ele não tem mais embrião e o saco está maior que 25. Então, nas questões, vocês vão observar esses dois padrões. Então, geralmente a banca vai colocar que o embrião não tem BCF, e aí o CCN está maior do que 7 e o saco está maior que 25. Porque se tiver maior do que 7, sem BCF, aí eu dou o diagnóstico de abortamento retido. Se não tiver embrião, e obviamente não vai ter BCF, e o saco estiver maior do que 25, aí eu digo que é gestação inembrionada e que alguns dizem que é um subtipo de abortamento retido. Então, na prova, vocês vão olhar assim, ó, se eu não tiver BCF e o CCN tiver, por exemplo, de 5, como não está maior que 7, aí eu não digo que é abortamento retido. Pode ser um abortamento, uma ameaça de abortamento, pode ser uma gestação muito início, incipiente, qualquer outra coisa que não seja abortamento. Agora, se não tiver BCF e o CCN tiver maior do que 7, ou ele tiver um saco gestacional maior que 25, sem BCF, obviamente, porque não tem embrião, eu também dou o diagnóstico de gestação inviável, nesse caso por anembrionada, que alguns consideram a anembrionada como um subtipo de abortamento retido. Então, na prova, ele vai tentar confundir vocês, vai botar uma gestante com menos de 20 semanas, com sangramento, não tem batimento, essa é a primeira informação, então não se assustem se não tiver batimento. Então, vocês vão olhar pelo ultrassom qual que está o tamanho do saco, se está maior ou menor que 25, e o CCN está menor ou igual a 7. Nesse caso aqui, está menor do que 25, o saco, e o CCN está menor do que 7. Então, nesse caso, não é nem abortamento retido e nem gravidez anembrionada, ou seja, não é gestação inviável ainda. Por isso que, nesse caso, a gente bota como gestação incipiente. Por quê? Porque não tem BCF, mas não tem maior que 25 aqui e não está acima de 7 aqui, nem no saco e nem no CCN.
Sempre vocês vão olhar os dois. Outro caso aqui, de uma gestante com sangramento, não tem batimento, é sempre a mesma historinha, não tem batimento, e o saco gestacional está menor do que 25, ele colocou o CCN aqui, está menor do que 7, se está menor do que 25, menor do que 7, então nesse caso aqui foi só uma ameaça de abortamento, e aí é fazer repouso e abstinência. Por isso que nesse caso a gente não marca abortamento retido, porque não tem acima de 25 aqui e nem acima de 7 no CCN. Outra questão da gestante com menos de 20 semanas, o colo está impérvio, está fechado, não tem batimento cardiovetal, a mesma historinha, todos botam a mesma historinha, e aí o saco gestacional está bem abaixo de 25 e o CCN está bem abaixo de 7. Então, nesse caso aqui, foi só uma ameaça de abortamento e a conduta vai ser só repouso e sintomático. Sempre vai ficar nesse diagnóstico diferencial se é abortamento ou se foi só uma gestação muito inicial ou só uma ameaça de abortamento. Nesse caso aqui, foi só uma ameaça de abortamento. Outro caso aqui, para vocês pegarem o padrão, tem uma gestante que tem um sangramento, e aí o BCF está ausente. Vocês observem que é mesmo padrão, ele bota que o BCF está ausente, a gente vai olhar ou para o CCN ou para o saco gestacional. Como o CCN desse aí está maior do que 7, então nesse caso a gente considera como abortamento retido. Se tivesse menor do que 7, aí eu pensaria talvez numa gestação incipiente. Então, maior do que 7 é abortamento retido. Para eu pensar em anembrionada, geralmente eles usam mais o saco gestacional acima de 25. Outra que gestante com sangramento vaginal, o colo está impérvio, fechado, BCF está inaudível, é sempre a mesma historinha, está com CCN de 52, ou seja, muito acima de 7, por isso que nesse caso é um abortamento retido. A gente usa mais o CCN para abortamento retido e mais o saco gestacional para gestação da embrionada, só lembrando que alguns autores consideram a embrionada como um subtipo de abortamento retido. Outra gestante aqui com 9 semanas, menos de 20, não tem vesícula vitilínica nem embrião e o saco está maior ou igual a 25. Se está maior ou igual a 25 e nem embrião tem, então, na verdade, aqui é a definição de gravidez anembrionada. Outra gestante aqui, essa aqui é a mais fácil de todas de marcar em prova, tem a gestante primigesta com sangramento e febre, acabou a questão, é para marcar abortamento retido, infectado, sem pensar duas vezes. Gestante com sangramento e febre é igual a abortamento infectado. Outra gestante aqui com sangramento vaginal e febre, em prova, está falando de abortamento, é para marcar abortamento infectado. Outro caso aqui de uma gestante com atraso, que deve estar gestante com febre, tem que pensar em abortamento infectado. Outra gestante aqui está com atraso, tem um saco gestacional tópico e outro heterotópico, ou seja, ela tem dois embriões. Um está dentro do útero e o outro está fora do útero, anexo. Nesse caso aqui, a gente chama de gravidez heterotópica e nesse caso aqui, eu vou indicar cirurgia, não vou indicar metotrexato, porque se eu fizer metotrexato, eu vou acabar matando o embrião viável que estaria dentro do útero. Nesse caso aqui, eu faço cirurgia para tirar só o que está na tubo uterino. E aí, em prova, eles podem perguntar também essa diferença de abortamento precoce e abortamento tardio. Precoce abaixo de 12 semanas e o tardio acima de 12 semanas. Menor que 12, eu tenho que pensar em anomalia cromossomial, principalmente anomalia da trissomia do 16. Na prova, para pegar muita gente boa, eles acabam botando a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, mas aqui, em caso de abortamento, tem que lembrar da trissomia do 16 como a principal causa de abortamento abaixo de 12 semanas. O tardio, vocês vão lembrar de 3, que é a infecção congênita, que isso aqui não cai muito em prova nesse caso de abortamento, mas agora a incompetência cervical e SAF acabam caindo mais, principalmente
que a principal causa de abortamento tardio, o abortamento habitual, é a incompetência e estímulo cervical, geralmente a partir do segundo trimestre, a partir de 16 semanas em diante. Então, aqui, principal causa de abortamento no primeiro trimestre, tem que lembrar de anomalia cromossomial, principalmente a trissomia do 16. Na letra A, ele vai colocar trissomia do 21. Outro caso aqui de principal causa de abortamento habitual, tem que marcar incompetência e estímulo cervical, principalmente a partir de 16 semanas. Principal indicação de cerclagem uterina é essa aí, que a partir de duas perdas, sem evidência nem de contração e nem de perda de líquido, para caracterizar a principal causa, que é a incompetência e estímulo cervical, e aí eu indicaria cerclagem. Gestante com 18 anos que já perdeu partos prematuros, eu tenho que pensar em incompetência e estímulo cervical, e a conduta seria cerclagem. Outra gestante aqui, com 14 semanas, já teve 2 abortos com 18 e 15 semanas, a partir do segundo trimestre, eu tenho que pensar em incompetência e estímulo cervical e a conduta cerclagem. E aí, essa aqui eu não vou dar a dica, mas ele está perguntando essa técnica aqui para cerclagem, que é a técnica de cerclagem, que ele utiliza uma técnica para fazer, ele vai dar os pontos, e aí, isso aqui não é dica, mas para vocês lembrarem que isso aqui a gente utiliza a técnica de McDonald's. E aí, numa prova mais específica, o INEP, por exemplo, ele não vai tão específico assim, mas caso vocês façam uma outra prova que cobre técnica cirúrgica de forma mais específica, vocês vão lembrar assim, existe outra técnica que a gente dá só 3 pontinhos aqui. Na McDonald's, ele faz mais pontos. Agora, existe uma outra técnica que ele vai dar 3 pontos. Um aqui, outro aqui e outro aqui. E aí, na hora, ele vai dizer assim: eu vou dar esse ponto aqui e aqui não sales mais nada. Vou dar esse outro ponto e aqui não sales mais nada. Do outro ponto, não sales mais nada. Qual o nome da técnica? Técnica de Aquino-Sales. Aqui, não sales mais nada é o nome da técnica para vocês marcarem, caso pergunte alguma forma mais específica de técnica para fazer cerclagem uterina. Técnica de Aquino-Sales, que aqui não sales mais nada. E a última discussão sobre aborto, aqui o INEP já cobrou, por isso que eu estou trazendo aqui as principais indicações. Vocês vão lembrar da era a indicação, que é de estupro, risco de vida materna e anencefalia. E aí, muitas provas, inclusive o INEP, eles vêm com uma pegadinha clássica, a maioria das bancas traz essa mesma pegadinha, que é colocar outras causas que parecem que pode indicar o abortamento legal, mas não indica. Por exemplo, síndrome de Down é uma malformação, mas não indica porque o Supremo não autorizou ainda, ele só autorizou a anencefalia. Outras malformações, como microcefalia, também não indica, não dá direito ao aborto legal. Gravidez indesejada também é outra causa. E motivo socioeconômico aí, isso aí é muito visto, mas também ninguém vai fazer abortamento por pena, porque a pessoa não tem a condição. E aí, a única coisa que eles exigem é o relato da vítima, não precisa de BO, não precisa de autorização judicial, não precisa de nenhum laudo mais específico, só precisa do consentimento da gestante e ela autorizar o relato dela com autorização pelo consentimento. Se for menor do que 18 anos, tem que ter o consentimento do responsável. Então, o INEP já trouxe essa questão, isso aqui é para a gente finalizar essas principais causas de abortamento. O INEP trouxe essa questão em 2025, pode trazer de novo, porque ele gosta dessa abordagem mais de temas polêmicos. Isso aqui é um tema polêmico, mas a gente tem as indicações legais e vocês vão levar pelas indicações legais. Então, nesse caso aqui, ele falou de um caso de uma paciente primigesta de 23 semanas,
tinha microcefalia, ou seja, não era anencefalia, ele bota isso aí para querer induzir, e perguntou sobre a interrupção da gestação. Nesse caso aqui, não pode ser feito o procedimento, independentemente da idade gestacional, porque não tem a, a indicação dentro da lei, que são as três principais, que são essas três principais aqui, que é o estupro, risco de vida materna e anencefalia, que é o que foi autorizado pelo Supremo. Então, é um tipo de questão que já vem em 2025, tem a chance de cair novamente. Então, de conteúdo que eu queria trazer para vocês era isso. E essa metodologia que eu estou trazendo para vocês, que eu trouxe de uma forma mais rápida, mais prática, para responder muitas questões, aqui a gente respondeu muitas questões em um intervalo pequeno de tempo, que eu acredito que nessa final essa reta final de preparação, a forma que vocês vão ter um aproveitamento melhor é conseguir responder mais questões, obviamente corrigindo erros e tudo, mas já que todo mundo tem o mesmo tempo livre, todo mundo tem os mesmos materiais, todo mundo tem acesso às mesmas plataformas, uma das formas mais eficazes de se diferenciar nessa reta final é conseguir responder mais questões em menos tempo, sem, obviamente, comprometer tempo de sono ou de descanso. Então, essa é uma forma que eu trago para vocês para ter um certo diferencial e é uma metodologia que a gente usa no projeto que a gente tem, que é o CEMED. A gente tem dois projetos, que é o de preparação para a residência geral, a gente dá um enfoque maior no INEP, e tem a missão ENAMED, que a gente faz o estudo do INEP desde o início, que eles fizeram as questões de 2011, para fazer um foco nessa reta final com os temas mais prevalentes, para dar um estudo direcionado, procurar as principais palavras-chave, como eu mostrei para vocês terem um aproveitamento maior. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para falar para vocês, caso vocês desejem obter esse direcionado, que é a missão ENAMED, ou esse de preparatório para residência, a gente vai estar fazendo uma promoção. Então, pessoal, boa noite para todos, e aí a gente vai se vendo nos próximos encontros.